Bom dia. Hoje nós vamos trabalhar um tema central para a nossa formação, é, que é preconceito, discriminação, estigma e interseccionalidade na saúde. Interseccionalidade a gente já abordou um pouco de forma indireta naquela atividade supervisionada. Voltaremos a falar, eu acho que a cada aula nós vamos tocar nesse ponto da interseccionalidade. Esses conceitos, eles não apenas são abstratos, né? Eles são conceitos sociológicos também na interface com a saúde, mas eles não são apenas sociológicos ou antropológicos. Eles pertencem à área humanística do nosso curso, o enfoque de direitos humanos na saúde. E eles aparecem concretamente em tudo que formos discutir aqui na nossa disciplina, né? No modo como os pacientes são recebidos, escutados, examinados, os diagnósticos que eles recebem também vai aparecer essas questões tão importantes e aqueles pacientes também que estão sendo acompanhados nos serviços de saúde, seja na atenção primária, secundária ou terciária. Deixa-me admitir mais alguma. Tem mais uma entrada aqui, permitir. Bom dia. Nós já começamos a conversar aqui e vamos dar prosseguimento. Então, bom dia, Maria Eduarda. Eu sei que muitos de vocês participaram de um congresso, né, que a Amanda comentou. Bom dia, Maria Beatriz. Bom dia, Fernanda. Fernanda, seja bem-vinda. Lara também. Bom dia a todas e todos. Eu estava mencionando que esses conceitos que vamos discutir hoje são conceitos que vão estar, bom dia, Manuel, Mônica, esses conceitos, eles estarão presentes em cada uma das nossas discussões, né? Então, são conceitos bem centrais, estou aqui permitindo a entrada. Quando é Google Acadêmico, a entrada é automática, né? Mas quando o Gmail não é do Google Acadêmico, aí é preciso que eu permita aqui a entrada. Tudo bem, eu vou permitindo enquanto... Bom dia, João Paulo. Bom, estávamos comentando a importância e que esses temas que estamos discutindo agora, eles são centrais na nossa formação humanística. E, bom dia, Sara. E agora o clima, vejo que tem um clima de sol, né, um clima bem aberto. E é interessante, né, como João Pessoa tem dessas nuances climáticas. Hoje mesmo havia previsão de chuva, divulgada pelo IMET, para a área de Japaraíba, e até possibilidade de, Odiana, possibilidade de instabilidade também em João Pessoa, mas pelo menos até agora o tempo está relativamente estável. Deixa eu permitir aqui, Mirley. Bom dia, Mirley. Isso mostra também, pelo menos por aqui, isso mostra também como a meteorologia trabalha com probabilidades, né, e dinâmicas atmosféricas que podem até mudar ao longo do dia. Permitir aqui a entrada de Isabela. Bom dia, Isabela. E João Pessoa tem esse clima, né, que é muito particular, com essa umidade tão elevada, mudanças também que são relativamente rápidas, principalmente nesse período do ano. Bem, vamos agora entrar na nossa... Bom dia, Mirley. Porque antes de começarmos, gostaria de fazer alguns combinados sobre nossa sessão online. Bom dia, Maria. Sim. Primeiro, sintam-se à vontade em relação ao uso da câmera. Quem desejar abrir a câmera será muito bem-vindo, porque isso favorece a nossa interação, né? Aproxima mais nossa experiência de sala de aula. Mas eu compreendo que cada um
está em um contexto diferente, então não há essa obrigatoriedade. Bom dia, Maria que chegou agora. Eu não sei qual das Marias, né? Porque não aparece aqui, aparece só Maria e o sobrenome. Então, como eu ia dizendo, e também para participar oralmente, eu peço que vocês utilizem o recurso de levantar a mão nessa plataforma, ou então sinalizem pelo chat, para que possamos organizar as falas e garantir que todos tenham espaço de participação. Agora, bom dia, Sara. Também eu quero enfatizar que nessa atividade nós não estamos trabalhando com respostas simplesmente certas ou erradas. O foco principal é o nosso processo reflexivo, a capacidade de análise crítica, a argumentação e a construção coletiva do pensamento. Então, o mais importante é conseguir fundamentar a discussão, relacionar os conceitos à prática em saúde por meio das nossas situações problema-propostas e refletir eticamente sobre os casos que vamos abordar. Então, sintam-se seguros para participar, elaborar hipóteses, levantar dúvidas e construir raciocínios, né? A nossa sala de aula é um espaço formativo, né? Não um espaço de julgamentos. Ele informa ainda que esta sessão está sendo gravada, principalmente para fins acadêmicos e pedagógicos, e inclusive para possibilitar posterior consultas, né, por vocês que eventualmente tenham dificuldades de conexão ou precisem revisar os conteúdos discutidos. Bom, mas a proposta da nossa aula de hoje é compreendermos que o cuidado em saúde não acontece em um espaço neutro, acho que já comentamos isso. Entrando agora mais um dos nossos integrantes. Bom dia, Milena. Não é neutro, e eu sempre estou repetindo isso, porque ele é atravessado por relações sociais, por valores culturais, por desigualdades históricas e também por expectativas sobre quem é considerado confiável, normal, difícil, merecedor ou não, né, de atenção. Bom dia. Muitas vezes essas expectativas operam de modo silencioso, inclusive entre profissionais que não têm essa consciência, né? Às vezes eles são bem intencionados, mas acontece, como a gente vai ver, que muitas dessas questões acontecem de forma até inconsciente, né? Como preconceito implícito. Por isso, nosso objetivo não é apontar culpados, né, mas desenvolver nossa consciência crítica. Então, vamos pensar juntos como preconceitos, estereótipos, estigmas e práticas discriminatórias podem interferir na qualidade do cuidado e na segurança do paciente. Então, nossos objetivos aqui. Então, nessa aula temos 3 objetivos principais. O primeiro é promover uma análise e uma discussão sobre como preconceito, discriminação, estigma e interseccionalidade aparecem na prática clínica, nos serviços de saúde. E não vamos tratar esses fenômenos como algo distante, que acontece fora da universidade ou fora do serviço de saúde. E eles podem estar presentes em falas, em condutas, em protocolos, em fluxos de atendimento e até na forma como nós interpretamos a queixa dos pacientes. Então, aqui o segundo objetivo é discutir aspectos-chave da teoria crítica desses conceitos. Na atividade supervisionada, eu até coloquei que nem todas as soluções que vocês enviaram, as resoluções da situação proposta para análise e discussão, foi abordada a questão teórica, né? Então, vamos tentar incluir a teoria, porque a teoria ajuda a explicar a prática, né? Então, tem um autor de metodologia da pesquisa que diz que nada mais prático
do que uma boa teoria, porque ajuda a pensar, ajuda a interpretar. E isso significa que compreender que preconceito não é apenas uma opinião individual é importante também, né, aqui nesse segundo objetivo. Discriminação não é apenas uma atitude grosseira, não é apenas aquela situação em que a gente pensa que houve ou percebe que houve falta de respeito. Que estigma não é apenas uma marca simbólica. Então, é muito mais do que isso. Então, e também interseccionalidade não é apenas a soma de identidades, e sim o efeito multiplicado dessas identidades concomitantes. Então, essas categorias nos ajudam a enxergar relações de poder, vulnerabilidades e desigualdades em saúde. Aqui nesse terceiro objetivo, é o nosso objetivo, assim, acho central também, depois de a gente falar dos aspectos conceituais, é trabalhar em grupos. Se vocês já fizeram a resolução, já analisaram, já discutiram o caso em grupos, já podem apresentar. Se não, a gente vai ter um tempo para que vocês analisem e discutam a cada situação. Então, a ideia é observar uma realidade concreta, mesmo que por meio dessas vinhetas, que são breves, mas é uma situação que está colocada. Aí, nessas situações, identificar os problemas envolvidos, levantar os pontos-chave, teorizar, como eu falei, a teoria é importante para a gente interpretar, e propor hipóteses de solução. Então, para isso, vamos usar a metodologia da problematização, que é inspirada no Arco de Magueiras, que eu vou traçar breves observações aqui no final dos slides. Então, vamos aqui lembrar que a gente aprende muito compartilhando os entendimentos, compartilhando as vivências também. Então, antes de entrarmos nesses conceitos centrais, eu gostaria que a turma compartilhasse, quem quiser compartilhar, seus entendimentos iniciais. Quando vocês ouvem a palavra estigma, preconceito e discriminação, o que vem à mente de vocês? O que é que parece assim como insight? Pois não, eu acho que foi, deixa eu ver aqui, Mônica, por favor, Mônica, pode incluir sua participação. Então, né, eu acho que todos esses tópicos que nós vamos levantar é uma coisa que já vem desde sempre. Desde quando a gente nasce, cresce, a gente aprende algumas coisas que muitas vezes a gente não deveria aprender também, mas está enraizado na sociedade e por causa disso a gente aprende a ter uma visão sobre algumas pessoas, alguns grupos, que na verdade não é nada que a gente pesquisou, não é nada que a gente foi atrás e aprendeu, não é nada que aqueles grupos trouxeram para a gente. É algo que nós acabamos aprendendo da vida, da escola, da família, tomamos aquilo como verdade e não fomos atrás para poder desmistificar os nossos próprios entendimentos. Então, eu acho isso que eu entendo quando a gente fala sobre, principalmente, estigma e preconceito. Muito bem, exatamente, Mônica. É, é, é um, são problemas que são social e historicamente construídos, e estão arraigados na nossa criação, na nossa educação. Né? Agora, Maria Salles, qual é o segundo nome? Maria Maria Salles? Clara, bom dia, professora. Maria Clara Salles, muito bem, por favor. Assim, só pegando o gancho do que Mônica já falou, por ser algo que está enraizado na sociedade, geralmente é muito difícil de desconstruir, né? Para a pessoa que carrega, leva aí um grande tempo, uma bastante construção socialmente para poder desconstruir esse estigma, esse preconceito e essa discriminação. Exatamente, é muito difícil porque faz parte da nossa estrutura, né? É por isso que a gente fala de racismo estrutural,
sexismo estrutural, porque faz parte das instituições, fazem parte da nossa própria educação, e a gente nasce, como disse Mônica, cresce, não é, vendo como naturais não, como naturalizadas esses problemas. Por favor, Esther. Professora, quanto à questão do estigma, a primeira vez que eu escutei essa palavra foi como um repertório no pré-vestibular, que apresentaram para a gente o conceito de estigma conforme Erving Goffman, que seria uma marca socialmente pejorativa do indivíduo, que traz para ele um atributo profundamente depreciativo, né? E que vai acabar reduzindo esse indivíduo perante a sociedade. E aplicando ao nosso contexto de saúde, é muito complicado a questão do estigma, porque ela vai acabar, às vezes, chegando para o profissional, para o sistema que ele está, o serviço que está entrando, antes mesmo do paciente. Acaba que esse estigma ou a percepção, quando se olha determinado paciente, pode ser pela idade, pode ser pela cor, gênero, às vezes o estigma ele vai chegar primeiro do que a própria pessoa. Antes da pessoa ter a chance de falar algo, ela já foi ali rotulada por todos aqueles rótulos que já a sociedade já impugnou a ela. Exatamente, né? O que acontece é muito bem explicado em relação ao estigma pelo sociólogo, né, canadense, Irving Goffman. Ele foi o primeiro a conceituar, a teorizar sobre o estigma, né, por meio de uma obra que é seminal, que é o livro Estigma, né, que eu não me lembro o subtítulo, mas daqui a pouco eu lembro o subtítulo, mas foi ele que foi o primeiro a teorizar e a levantar esse conceito de estigma. É muito importante e lembrar, não é? E lembrar também que foi uma questão, não é, acho que foi do Enem, não é? Não me lembro se foi do Enem. Você disse agora e eu não peguei. Mas é uma questão extremamente importante e a teoria do estigma não envolve apenas a obra de Irving Goffman, mas também tem um Irving Goffman, o seu, digamos, o precursor, né, de todos os estudos sobre o estigma, então, muito bem lembrado aqui. Eu sei que Paulo escreveu alguma coisa aqui, aí desapareceu para mim na tela, porque eu estou aqui também com a tela aberta dos slides. Então, vocês poderiam ler para mim, ou então a própria Paula poderia ler aí? Eu consigo ler se Paula não estiver com o microfone. Por favor, então. Pegando o gancho da fala de Mônica, esses estigmas / preconceitos enraizados na sociedade são usados muitas vezes como meio para sobrejulgar o outro. Por exemplo, tem uma determinada crença e algo que seja diferente dela é vista como errada pela própria pessoa. Exatamente. É importante isso, Paula, Mônica, Esther, porque às vezes esse estigma ele se internaliza. A própria pessoa que é alvo do estigma internaliza e isso torna ainda mais sofrível, ainda mais danoso, não é? Essa marca extremamente negativa que é colada em uma pessoa. Exatamente, Esther, autoestigma. Esther colocou aqui no chat, autoestigma. Muito bem, excelente, muito bem. Então, Fernanda e Sara também levantaram a mão, por favor, Fernanda. Eu ia falar justamente sobre essa questão do autoestigma, né? Quando a gente começou a debater sobre a questão do estigma, mas o autoestigma também é uma questão assim muito complicada, né? Quando a pessoa ela internaliza aquilo que a sociedade impõe a ela. E aí acaba prejudicando toda uma questão psicológica mesmo, seja em vários pontos, né? E algo que muitas vezes fica tão enraizado internamente que é complicado de
de ter realmente, assim, precisa de um acompanhamento e tudo, porque a pessoa, ela se coloca naquela posição e eu acho ainda mais perigoso, É, porque é só quando o outro vê, mas quando você começa a se ver daquela forma, né? Como a sociedade lhe enxerga. Então, eu sim, acho que também é um ponto, assim, bem complicado, né? Quando avança tanto assim. sim. Então, é muito mais danoso, como disse Fernanda, muito mais deletério, muito mais pernicioso para a pessoa que é alvo do estigma quando ela internaliza, né? Ela sente o estigma de fora dos outros, por parte dos outros, e ainda o autoestigma. Então, é muito danoso para a pessoa. Então, isso multiplica ainda mais o estresse, chamado estresse de minoria, né? Que eu acho que é um conceito que vamos também debater ao longo aqui da nossa disciplina. Muito bem. E agora, Sara, por favor. Bom dia, professora. Tá dando para me ouvir? Sim, perfeitamente. Tá certo. Só complementando assim o que Esté e as meninas falaram também, e trazendo um pouquinho para essa área da saúde, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado como futuros médicos sobre os nossos próprios preconceitos, né, e estigmas, como o pessoal falou, que muitas vezes não foi algo que a gente foi atrás, mas que durante toda a nossa formação, socialização, acabou que foi enraizado. Para a gente não tem que ter esse cuidado para a gente não descredibilizar. Por exemplo, chega algum paciente idoso e aí tá falando que tá com algum problema, alguma coisa assim, e a gente já tem aquela ideia de que paciente idoso é muito multiqueixoso, por exemplo, ou às vezes é alguém que tá mais sozinho, a gente acha que ele só quer conversar, mas aí não dá um valor para algum sintoma, algum sinal que aquela pessoa está apresentando, e aí isso pode prejudicar um diagnóstico, enfim. E aí 100% por culpa nossa e por causa desses estigmas que a gente tem tão enraizados. Isso mesmo, Sara. Isso é muito importante no momento do diagnóstico também, porque às vezes, como médicos, a gente tem aquele viés de confirmação. A gente já tem aquela ideia preconcebida, ou então a gente tem preconceito, mesmo que a gente não perceba conscientemente esse preconceito, mas o próprio diagnóstico pode ser influenciado, ele pode ser enviesado por meio dessa questão chamada de viés de confirmação, né? Que a gente acaba encontrando evidências enviesadas que indicam um determinado diagnóstico, que muitas vezes é errôneo. Então, isso é muito importante também. Então, agora, Pablo, por favor. Professor, eu queria aproveitar para levantar um ponto que eu considerei interessante, né? Que esse viés, ele acaba reduzindo as pessoas à sua única característica, que é estigmatizada, e acaba criando um ódio da pessoa que recebe, né, esse viés sobre o próprio corpo, e eu acredito que isso é uma característica que acaba sendo singular do ser humano, né? Porque um Sim. gato, um cachorro, ele não odeia o próprio corpo, mas uma pessoa que é alvo de estigma, muitas vezes passa a ver seu corpo como algo ruim, né? E não Uhum, é um veículo da sua existência, na minha percepção. sim. Exatamente, Pablo. Isso é muito importante. E muitos que sofrem o estigma e internalizam esse estigma, eles passam a desenvolver aquela síndrome dismórfica corporal, né? E isso é extremamente danoso, patológico no sentido de gerar problemas, né, de saúde. Isso é adoecedor, né? Por isso que o estigma social é um determinante social da saúde, assim como o preconceito e a discriminação. Muito, muito bem colocadas essas questões que vocês, e fiquei plenamente satisfeita com esses insights de vocês, né? Então, preconceito pode aparecer como uma ideia prévia sobre alguém antes mesmo de a gente conhecer essa pessoa, né? A discriminação ocorre quando essa ideia se transforma em uma ação, em um comportamento. E aí o paciente ou o grupo de pacientes passa a ser tratado de forma desigual. E estigma, como a gente vem abordando agora nas últimas participações, estigma não é que seja o pior,
Mas estigma se alinha com a abjeção. A pessoa passa a ser considerada abjeta. Então, por isso que se fala que estigma é extremamente negativo, né? Então, essa marca social atribuída a uma pessoa ou a um grupo, né? E, como Pablo disse, como se aquela característica reduzisse toda a sua identidade. Muito bem, Moisés e depois Vivian, por favor. Professora, nessa questão do preconceito, eu acho que, como já foi dito, né? Mas eu acho que um preconceito acaba acarretando o outro. Porque eu acho que muitas vezes, por exemplo, se uma pessoa tem uma questão com o corpo dela, e, por exemplo, se uma pessoa ela tá com grau de obesidade e ela sofre preconceito, dizendo que, enfim, palavras pejorativas, ela pode acabar desenvolvendo um distúrbio alimentar e ela pode desenvolver uma anorexia e ela também vai ser julgada, dizer que ela está muito magra, que ela está doente, que ela está se importando muito com a opinião dos outros, ou seja, a primeira dor dela foi invisibilizada, causando outra dor que também foi invisibilizada e que só vai gerando uma bola de neve e se piorando a situação cada vez mais, que se não houver uma intervenção de fato, a pessoa vai acabar sucumbindo, né? E que eu acho que é nosso papel também, não somente, mas nosso papel é ajudar a quebrar esses paradigmas, né, que existem e tentar trazer o melhor para os nossos pacientes, tanto fisiologicamente, mas também mentalmente e socialmente também, para que elas não acabam sucumbindo nessa montanha de Sim, julgamentos e de estigmas que acabam acarretando elas. sim, exatamente. E a própria anorexia nervosa se origina desse modelo social que a gente tem, né, do que seria beleza. O que é a beleza? Beleza é a magreza, né? Então, muitas pessoas que entram nessa rota, né, essa rota de sofrimento, acabam extremamente doentes, no sentido também orgânico, né? Porque a gente não tem uma dicotomia mente e corpo, né? Nossa mente, ela vai e se converte em comprometimento orgânico também. Então, a gente tem um todo que vai sofrer pelos reflexos, né, que existem na própria sociedade e que cada pessoa quer se parecer com aquele modelo, modelo de beleza, modelo de juventude, não é isso? Então, muito bem, obrigada, Moisés, também. Agora, Vivian e depois Esther. Bom dia, professora. Bom dia, Vivian. É que é sobre o impacto do estigma e do preconceito a longo prazo, porque ele acaba criando cicatrizes que vão ser perpetuadas a vida inteira daquela pessoa. Eu assisti uma entrevista que era de uma senhora. Ela era negra, ela passou a vida inteira sendo vítima de racismo e sendo menosprezada. Ela internalizou tanto aquela ideia que, durante a entrevista, a repórter era branca, tentava chegar perto dela e ela se afastava, porque ela achava que não era merecedora. Então, mesmo depois que ela se livrou das situações de abuso, que ela passou a vida inteira, aquilo marcou tanto ela que ela não conseguia interagir com as pessoas que ela achavam que eram superiores que ela. Aí isso acaba até prejudicando as relações interpessoais. Exatamente. Veja o quanto sofre a pessoa alvo desse processo. Sofre muito e adoece, né? E é tratada também, é recebida no serviço de saúde de forma discriminatória, acaba reproduzindo iniquidades, e como você disse, isso vai se reproduzindo e se perpetuando. E como alguém também, acho que foi no início, também comentou, isso vai aumentando a gente usa aquela metáfora, né, da bola de neve, isso vai crescendo, crescendo e se torna uma situação, né, insustentável para a pessoa e a pessoa entra em uma situação que a gente chama de ciclo vicioso, né? Então, muito bem. Esther, você levantou a mão também e depois não, o Esther eu acho que baixou, né? É Mirley agora. Mirley, Professora, bom dia. bom dia. Em relação à questão de discriminação, né, que é basicamente quando o preconceito ele se transforma em ação. E aí, em relação ao que Sara até falou, sobre a gente como médicos, na verdade a gente tem que lutar contra isso, né? Porque eu tinha até falado naquele trabalho que a senhora passou na APS,
como é que um tratamento vai se tornar efetivo se uma pessoa não se sente à vontade dentro de um consultório médico? E puxando até o gancho que a Milena falou no chat também, em relação à unidade básica, que é a porta de entrada do SUS, né? Que pode acontecer de médicos que cometem a discriminação ou preconceito contra o paciente e que o paciente está lá totalmente vulnerável, numa atenção primária, que deveria ser justamente acolhedora para se seguir o caminho dele dentro do sistema de saúde, e ocorre totalmente ao contrário. Então, assim, tem essa consequência até no tratamento, sabe? Como é que a pessoa vai aderir ao tratamento, vai seguir o que o médico fala, se o médico não entende aquela pessoa ou discrimina aquela pessoa de alguma forma? Sim, exatamente, Esther. A gente vê que no contexto da saúde, né, isso vai interferir em vários processos, né, desde o acolhimento, que não existe, passando pela escuta, né, pela escuta, que vai ser totalmente distorcida, não é uma escuta qualificada, uma escuta ativa, e até aí vem o raciocínio diagnóstico, que também já vai sofrer, né, dentro desses processos. Quando vocês estavam falando em estigma, eu voltei para preconceito e discriminação, né, para que a gente não esqueça desses conceitos também. Por isso que eu coloquei preconceito e discriminação também aqui. Mirley. Obrigada, Esther. Professora, fui eu que falei agora. Desculpa. Muito bem, Mirley. Então, tudo bem, entendi agora. Então, como eu ia dizendo, isso vai interferir, né? Na escuta clínica, na formulação diagnóstica, na adesão ao tratamento de forma bastante significativa e na própria relação médico-paciente. Então, não vai haver confiança por parte do paciente e isso vai comprometer toda a sua evolução clínica. Então, isso pode acontecer com pessoas idosas, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiências, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas em situação de rua, usuários de álcool e outras drogas, pessoas com transtornos mentais, pessoas vivendo com HIV/AIDS, pacientes com obesidade, entre muitos outros grupos, né, que são minorias sociais, socialmente minorizadas, né? Então, Professora, sim, pois não? desculpa interromper, mas aquela hora Não interrompe. Aqui não existe interrupção, existe participação. Só para que aquela hora eu tinha levantado a mão para isso, para ler algumas mensagens do chat que... Sim, por favor, muito obrigada. Comentários. Ok, Milena, ela falou que, e nos contextos de unidade de saúde, a existência desses estigmas tornam-se ainda mais danosos, porque considerando o estado de vulnerabilidade que o indivíduo já se encontra, ele será novamente vitimado pela reprodução de preconceito pela equipe médica. E Vivian colocou que, não, Vivian já falou, né? Agora, Maria Beatriz, junto com o gancho de Milley, se o paciente se sente julgado, ele vai pegar um trauma, se afastar do sistema de saúde, podendo atrasar diagnósticos e agravar as doenças que poderiam ter sido tratadas mais cedo, afastando as pessoas do objetivo do cuidado inicial. E Ana Rafaela colocou aqui, como as situações tratadas em aula, o estigma pode levar, no contexto da saúde, a ceifar o próprio tratamento ou diagnóstico do paciente por características individuais, como gênero, a cor ou peso, além do fato de que esses fatores podem gerar a interseccionalidade, dificultando ainda mais essa intervenção no processo de saúde e doença. É interessante discutir sobre isso porque a equipe médica é tida como autoridade no grau de hierarquia do indivíduo que adentrar o atendimento e que, por muitas vezes, vê-se invisibilizado pela reafirmação de preconceitos da sociedade por essa própria equipe que deveria escutar e acolher para tratar. Muito bem, e muito bem colocadas essas participações, agradeço pela colaboração.
E obrigada, Esther, pela sua ajuda e proatividade, né, em ler aí o chat. Muitas vezes eu vejo a mensagem quando ela aparece, mas depois aí fica difícil aqui, pelo menos para mim, né, para localizar as mensagens. Obrigada, pela sua ajuda. Então, aqui eu vou... Sim. Então, vamos muito bem. Estou bem satisfeita com a participação de vocês. Vamos para esse enquadramento teórico e conceitual, né? Vamos organizar conceitualmente esses termos. Pelo que vocês já falaram, eu senti que entenderam, que compreenderam, que se apoderaram desses conceitos, né? Mas só para a gente organizar aqui de forma teórica, né? Eu vou só repetir que o preconceito é essa atitude, esse julgamento prévio, geralmente negativo, dirigido a uma pessoa ou um grupo, né? Então, ele vai surgir de generalizações, de aprendizagens sociais, como a Mônica mencionou logo no início. A gente aprende erradamente, né, equivocadamente, porque é o que a sociedade pratica e estabelece, e a gente acaba absorvendo, né? Isso também resulta de hierarquias culturais, de crenças que são naturalizadas. Então, na saúde, o preconceito pode fazer com que o profissional interprete um paciente antes de escutá-lo, né? Como vocês já mencionaram aqui. A estereotipagem também é um processo aí nesse contexto, porque estereotipagem é reduzir uma pessoa a uma imagem simplificada do grupo ao qual ela pertence. Então, o problema do estereótipo é que ele apaga a singularidade de cada pessoa. Então, achar que todo idoso é dependente, que todo adolescente é irresponsável, que toda mulher sente dor de forma exagerada, que todo paciente pobre não vai compreender as orientações que são mais complexas, né? E o estigma é essa marca que ficou, acho, bem elucidada aqui na nossa discussão já, é essa marca social depreciativa que transforma uma característica em um sinal de desvalor, né? O paciente deixa de ser visto como uma pessoa inteira e passa a ser visto pela marca, como vocês disseram aqui. Então, essa marca chega antes, né, da pessoa. O obeso, o drogado, o psiquiátrico, o HIV positivo, o morador de rua. Então, isso produz vergonha, produz afastamento dos serviços de saúde e piora muito, não é, significativamente o vínculo terapêutico. Esther, você poderia ler aqui a participação, acho que foi de Maria Eduarda, eu vi no lance assim que apareceu a mensagem e aqui também desapareceu. Claro, professora. Tem uma antes dela que é de Manuela. Vou ler a Sim, de por Manuela favor. primeiro. Certo. Puxando o gancho do que as meninas falaram, muitas vezes pessoas estigmatizadas precisam, entre aspas, provar que estão realmente sofrendo para serem levadas a sério, gerando atraso no diagnóstico e abandono dos tratamentos, gerando uma relação de desconfiança. O comentário da Maria Eduarda foi: tem um familiar que hoje em dia, infelizmente, só vai ao médico se tiver acompanhado dos filhos por ter sido estigmatizado e inferiorizado em atendimentos anteriores, os quais geraram insegurança, e acabou que hoje em dia ela acredita que sua situação não tem devida importância para o profissional de saúde. Isso dificulta tanto a adesão ao serviço de saúde, assim como facilita a omissão de sinais e sintomas durante o atendimento. Muito bem, Manuela e Maria Eduarda. O que acontece também, muitas vezes, é que o paciente que sente necessidade, né, de atenção no serviço de saúde, ele tem um problema para resolver, ele se sente doente, ele vai procurar o serviço de saúde, e muitas vezes, como disse Maria Eduarda, há todo um antecedente, não é, de sofrimento e de discriminação que a pessoa sofreu, e muitas vezes ela se sente de forma imperiosa, não é?
a necessidade de ir ao serviço de saúde, mas quando ela chega no serviço de saúde, tudo aquilo se reproduz de uma forma a fazer com que a pessoa acabe omitindo, né? Omitindo sua identidade, que é vital para cada um de nós, ou suas identidades, omitindo suas queixas por vergonha, né? Então, essa é uma questão extremamente importante, que é a falta, né, de confiança do paciente na equipe de saúde, no serviço. Isso vai comprometer todo o seu atendimento, né? Bom, eu tinha pulado aqui esse slide, mas é só para fazer esse confronto mais direto entre esses conceitos aqui, né? Eu tinha pulado direto para a interseccionalidade. A discriminação, por fim, né, é essa prática concreta do tratamento desigual. Então, ela pode ser explícita, como negar atendimento ou tratar com hostilidade uma pessoa, mas também pode ser sutil, como escutar menos, explicar menos, tocar menos, investigar menos, duvidar mais da queixa, ou oferecer menos opções terapêuticas ou opções de prevenção, né? Então, a Emily, agora eu consegui abrir. Não consegui agora. Emily, que diz que já passou por uma situação dessas, né? Eu acho que cada um de nós já passou, porque a gente tem algumas identidades, né, que muitas vezes são alvo de preconceito social, e eu acho que todos nós já passamos por situações semelhantes. Ela já passou por uma situação dessas, por ser mulher, estava internada e sentindo dor porque estava com, deixa eu ver aqui, sim, um quadro inflamatório, venoso, e ao invés de a médica dar atenção a isso, ela prescreveu um Rivotril, né, que é o clonazepam, para acalmar o nervosismo. Enquanto isso, essas situações nunca aconteceram com meus familiares homens, por exemplo, que sempre receberam atenção nas mínimas queixas. Muito bem, Emily, realmente isso acontece muitas vezes em relação à mulher, né? Então, acho que o quadro aquele conceito antigo que existia, mas que hoje ainda pode ser visto, né? Que é um quadro de histeria, que é uma neurose conversiva, é um quadro de fundo emocional, é um exagero, e a paciente cai na situação de desacreditação, né? Então, isso é muito comum, né? Esse preconceito e essa discriminação em relação à mulher nos serviços de saúde. Isso é historicamente construído, isso existe e se expressa de maneira a desvalorizar a queixa e desvalorizar o problema da paciente, né? Então, nós realizamos há alguns 10 ou mais anos uma pesquisa qualitativa com mulheres com fibromialgia. Foram mulheres, assim, não é porque a gente escolheu mulheres, é porque as 15 mulheres que a gente entrevistou eram né, do gênero feminino. Então, a gente viu muito isso, né? Ainda mais a fibromialgia, né? Que não tem esse substrato orgânico evidente, e o que acontece é que essas pacientes passaram por muitos e muitos serviços de saúde para, no final, elas terem o seu sofrimento reconhecido, e elas passaram e sofreram muitas e muitas situações de desacreditação. Elas foram consideradas como se aquele problema fosse uma invenção, né? Quando, na verdade, elas estavam numa situação de sofrimento significativo. Então, aqui também houve outra participação. Esther, você pode ler aí, por favor, porque quando eu clico aqui, aí desaparece a tela, a outra tela. Por favor. Posso sim, professora. A Ana Caroline, ela colocou... Ai, pera, desculpa, tem
Tem uma da Lara antes, né? Sim. Só um momento. Peraí. Tem. Ok, depois de Emily tem da Maria Barros, na verdade. Sim. Um exemplo do impacto de estigmas no contexto da saúde que consegui presenciar ao longo do curso foi quando os pacientes evitavam falar sobre seu sofrimento psíquico por medo de serem julgados como fracos ou incapazes, principalmente na UBS. Nas disciplinas de cuidado de saúde na atenção básica e cuidado de saúde na comunidade, por exemplo, muitos usuários sentiam receio de se abrir sobre sua saúde mental devido a uma ideia que minimiza e subestima o sofrimento emocional. Esse estigma dificulta o diálogo, compromete o vínculo e a confiança, elementos fundamentais da atenção primária à saúde, e, consequentemente, prejudica o cuidado em si. Depois, a Lara colocou assim: isso do preconceito ser até sutil é algo que observa muito também. Muitas vezes, até um olhar diferente ou comentário mais duvidoso pode deixar o paciente inseguro quanto à forma de tratamento do profissional. É algo que pode acumular com o tempo, principalmente se tratando de uma pessoa que já é invisibilizada. A Ana Caroline colocou: já passei por uma situação em que meus exames estavam completamente alterados, estava com um quadro de anemia e o médico simplesmente disse que não era nada, que não deveria me preocupar com isso. Isso fica pior, porque foi no Hospital da Aeronáutica e os oficiais médicos têm preconceito com os graduados, que é o meu caso, por ser sargento. Aí a Ana Jales colocou: não sei se você viu um caso recente da mulher trans que foi rejeitada por um ginecologista, mas de forma muito clara. Segundo as notícias, o médico afirmou que não entendia sobre atendimento e recusou a consulta de maneira considerada rude e constrangedora. Expondo o paciente a uma situação de humilhação. O episódio gerou grande repercussão em debate sobre ética, acolhimento e direito à saúde. E quando falamos em saúde, o cuidado não envolve apenas conhecimento científico, mas também postura ética, escuta e acolhimento. Mesmo quando o profissional não se sente capacitado para determinado atendimento, a conduta adequada seria orientar, encaminhar e preservar a dignidade da paciente, nunca envergonhá-la. E por último, o Rodrigo colocou que uma das coisas que faz esse tema do preconceito ser bem complexo é o fato de que uma experiência negativa pode afetar todas as outras futuras situações na assistência médica, mesmo que o profissional não seja o mesmo que cometeu o ato de preconceito. Exatamente, isso é importante. Eu acho que, no caso, foi Maria Barros, né, e foi Lara, né, e Caroline, não foi isso? Ana Caroline, sim, Ana professora. Caroline. E pediram para avisar que tem gente como levantado também, querendo falar. Sim, vou ver. Tá aqui, verdinho. Muito bem. A de Elson, depois João Paulo, são dois, né? São dois porque, a de Elson e João Paulo, por favor, colabore aqui conosco. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Professora, a gente vê quanto é recorrente isso, né? A gente vê uma aula sobre isso e se depara com tantos exemplos de colegas que vivenciaram essa situação. Então, só para ilustrar um pouco mais, eu gostaria de trazer também um caso que aconteceu com minha família, comigo. Um exemplo de estereotipagem, né? Um exemplo de uma generalização simplista que ocorreu. Ela estava tendo um AVC e simplesmente foi tratado como uma enxaqueca, uma dor de cabeça da gravidez. Passou por uma médica, a médica disse: mulher, isso aí é coisa da gravidez, é coisa normal da gravidez. Passou por um obstetra: não, isso aí é coisa da gravidez. Tratou como algo bem simples, quando na verdade era algo de dimensão muito maior. Então, o quanto esse estereótipo de mulher grávida é condicionado a sentir dor ou uma coisa ou outra, e minimizar o que o paciente que procura uma unidade de saúde venha a relatar, isso aí pode trazer consequências muito danosas na área de saúde. Então, todas essas temáticas aí, o estereótipo, o preconceito, a discriminação e o estigma, isso aí implica muito negativamente, né? Então, só gostaria de trazer ilustrar esse caso real,
só para enriquecer um pouco mais a aula. Obrigado, professora. Professora, seu microfone está mutado. Assim, obrigada. A gente vê como a segurança do paciente é significativamente afetada, né? Isso, imagine, a segurança, não estou falando agora da própria segurança cultural, estou falando da segurança cultural, mas também da segurança em termos de risco, né? Risco de iatrogenia, risco de vida também, que uma ideia preconcebida, um ato discriminatório, um viés de confirmação desse em termos de diagnóstico, ou o fato de você não escutar realmente o paciente, como isso pode impactar na segurança do paciente. Isso é uma situação séria, né? Uma situação importante, né? Que também aqui já foi lembrado, no caso que foi colocado anteriormente, de você, como mulher, chegar a um serviço de saúde e sua queixa ser considerada como um exagero, né? E imagine o risco que o paciente sofre no sentido de não ter o seu problema identificado, e muitas vezes esse problema ele pode ser um problema clinicamente grave, né? Então, muito bem, obrigada, Adielson. E agora, depois de Adielson, tem João Paulo e Rodrigo. Bom dia, professora. Consegue me ouvir? Bom dia, João. Sim, perfeitamente. Como o pessoal começou a compartilhar algumas experiências que teve relacionado, né, à questão do estigma, aí eu tenho também uma situação bem particular, assim, recentemente, e assim, eu sou policial militar, então eu já venho de uma classe, assim, que ela é bastante estigmatizada. E ao entrar aqui na universidade, eu esperava me deparar com outras situações, com a questão mais de empatia, alteridade, essas coisas. E recentemente eu fui procurar um estágio, um projeto de extensão, e me deparei lá com a situação de um professor que foi, assim, altamente impactante, né? Ele me falou que ele tinha braços abertos para receber lá na extensão dele, policiais militares, enfim, militares, mas que era criticado por outros professores por ele abrir essa janela de oportunidade, né? Então a gente vê que em um ambiente universitário, onde a gente é um ambiente bastante heterogêneo e a gente vê professores com uma mentalidade assim pequena, fechada, porque não é porque um policial ou determinada profissão ela tem seus erros, que todo mundo que está ali é praticante daquelas mesmas situações errôneas, né? Então, foi essa situação aí de estigmatização que eu vivenciei e que deixa a pessoa bastante triste, porque, assim, são esses professores que fazem parte da sua formação e como é que você lá na frente vai ser uma pessoa empática, que tem autoridade, que pensa no próximo, que tem um bom senso, se durante sua formação você é bombardeado o tempo todo com situações como essas? Pois é. Então, foi essa aí a minha contribuição. Sim, João Paulo, eu sinto muito, lamento o que tem acontecido. Na realidade, o policial, a classe policial recebe, né, um estereótipo por muitas situações se tornarem públicas, né, em relação à violência. Então, isso acaba promovendo um estereótipo, e o estereótipo alimenta o preconceito, e o preconceito vai levar à discriminação, né? Então, na realidade, eu acho que o que a gente pode também pensar nesse caso é que a nossa sociedade atualmente é altamente polarizada do ponto de vista político partidário,
né? Então, infelizmente, em vez de haver um diálogo, uma dialogicidade, né, entre pessoas que pensam ideologicamente de forma diferente, né, essa questão da pluralidade, que a universidade, como você disse, inspira. Mas o que acontece é que as paixões político-ideológicas acabam afetando, muitas vezes, a forma como alguns de nós, mesmo que já tenhamos uma certa maturidade, né, já pela vivência e por já sermos docentes há muito tempo, isso faz com que a gente se deixe influenciar pelos estereótipos, né? Infelizmente, eu sinto muito que tenha acontecido isso e acho que, nesse caso, a gente sempre pensa naquela identidade de grupo, né? Então, provavelmente o grupo desse professor tem um preconceito, né, importante em relação aos policiais. E isso é problemático, porque todas as turmas, praticamente todas as turmas, têm um policial, né? Eu acho que pouquíssimas turmas aqui de medicina não conta como integrante do seu corpo discente um policial militar. Então, isso a gente não está nem falando da questão do preconceito reverso, né? Porque preconceito reverso, na verdade, do ponto de vista teórico, nem existe. Porque a gente pensa no policial como relação de poder, e na relação de poder ele está como hierarquicamente numa situação superior, digamos assim. Então, infelizmente, isso acontece e nós não podemos prescindir das forças policiais jamais em qualquer sociedade. Né? A mais evoluída que existe, né? Se a gente for à Finlândia, a Suíça, a Suécia, a gente tem a necessidade de forças policiais. Né? Nossa sociedade não prescinde das forças policiais. Então, eu acho que nós precisamos de um equilíbrio nessa polarização político-partidária que existe, que é extremamente forte, né? E agora, em períodos pré-eleitorais, isso se torna mais importante ainda. Mais uma vez, eu lamento o que aconteceu, não estou procurando desculpas nem pretextos, mas eu digo que a polarização acaba fazendo com que as paixões aflorem, né? Nesse sentido da ideologia. Eu sinto muito o que tem acontecido. Então, nós temos aqui, obrigada pela sua participação e por abrir essa sua experiência aqui conosco. Então, nós temos Rodrigo e Amanda aqui que levantaram a mão e aguardamos a sua colaboração. Rodrigo e Amanda. Eu acho que um ponto positivo no combate assim, essa questão do estigma é justamente o contato assim, com o grupo estigmatizado. Eu vejo que quando você acaba conhecendo mais, sabendo mais assim, das vivências desse grupo que é estigmatizado, fica mais fácil de certos preconceitos que até você tem meio que implicitamente, né? Você consegue se libertar disso. Eu acho que uma experiência que acho que até a maior parte aqui da sala também teve, foi que acho que na primeira semana de aula a gente teve uma palestra em CRAS com um rapaz que ele tinha paralisia cerebral. E aí ele foi comentando diversas experiências do ponto de vista dele e acabou sendo uma experiência assim bem rica com relação a esse sentido do estigma. Porque ele mesmo falava que era muito chato, por exemplo, ele ir numa consulta médica e ser tratado de forma infantilizada. Então, o médico, quando vai se referir a ele, fala como se estivesse falando com uma criança, quando não. Ele já era um jovem ali não me lembro agora exatamente a idade, mas dos 20 e poucos. E outra coisa muito interessante foi a forma como, assim, ele abordou o tema, sabe, assim, dentro das limitações dele, mas de forma super, assim, desenrolada, ao meu ver. Realmente foi um choque pra mim, assim, tipo, não esperava que ia essa desenvoltura, tá entendendo?
E, enfim, achei bem agregadora. Sim, exatamente, Rodrigo. A gente tende a fazer isso o tempo todo. Eu já fiz muito, já vi colegas fazendo muito isso, né? E a gente, às vezes, depois percebe, né? Puxa vida, eu acho que eu infantilizei esse paciente. Quando ele é suficientemente capaz, né, de se expressar e de também de colocar suas opiniões aqui numa forma mais igualitária de tratamento, né? Isso acontece muito, acontece com o idoso também, como a gente já discutiu antes. Muito bem. Deixa eu me ver aqui. Então, agora, Amanda, Maria Eduarda Padilha e Moisés. Então, professora, em relação ao preconceito e à estigmatização, essa naturalização que tem esse enraizamento, a gente já sabe que é problemático, mas eu queria trazer também os casos em que é mais problemático ainda, que é quando a pessoa reconhece que aquilo é um preconceito, reconhece que é um estigma e sabe que aquilo é nocivo e errado, mas mesmo assim continua perpetuando essas atitudes e essas ações. Então, assim, a partir do momento que se tem a intencionalidade de discriminar ou de ridicularizar, a situação acaba se amplificando e se torna mais problemática e muitas vezes agressiva, ferindo a outra pessoa com quem se está abordando. Exatamente. Isso passa por aquele processo que a gente falou de competência cultural e humildade cultural, que a gente precisa primeiro, né, sensibilizar. Depois a gente se conscientiza e a gente se engaja na atenção que essas pessoas merecem e que elas não têm de uma forma geral. Infelizmente, isso passa pela sensibilização nossa, né? Humana, humanística, e não vamos a conseguir isso assim de uma forma assim repentina, rápida. Isso vai aos poucos. Então, como eu já disse a vocês, eu acho que vocês, dessas novas gerações, são muito mais conscientes. Isso já está sendo observado do ponto de vista, né, das próprias ciências, das próprias ciências comportamentais, que as gerações mais jovens, elas, claro, têm características que são próprias daquele momento histórico, desse momento contemporâneo, mas elas são mais abertas e elas tendem a ser mais conscientes, né, disso, e isso nos traz bastante alento e traz assim mais otimismo, né? E vocês vão mostrar no futuro que isso, isso pode acontecer. Nós podemos superar essas questões que são arraigadas, mas isso não acontece do dia para a noite. Isso vai acontecendo gradualmente, né? Felizmente, né? Então, depois de Amanda, Maria Eduarda, nós temos o homônimo já de Maria Eduarda. Então, Maria Eduarda Padilha e Moisés. Isso. Bom dia, professora. Bom dia. Eu queria só ler o comentário de uma das meninas que comentaram no chat e dar uma exemplificação. Sim. Maria Clara Vescosi, ela disse: acho que a gente precisa comentar também que, infelizmente, muitas vezes a equipe de saúde das próprias USFs reafirmam esses estigmas e discriminação. Quantas vezes, durante as visitas nos períodos passados, escutávamos a equipe propagando estereótipos, reduzindo as queixas dos pacientes ou querendo simplificar problemas complexos. E, exemplificando esse comentário da Clara, uma coisa que me chocou muito durante as visitas às USFs era uma situação que a gente observava muito a presença de muitas mulheres jovens e grávidas. Então, a gente queria entender, né, naquele território qual seria o motivo daquilo, refletir um pouco sobre, e a gente escutava da própria equipe de saúde que essas meninas elas estavam engravidando para conseguir Bolsa Família. Então, a gente percebia esse estereótipo, né, essa discriminação pela própria equipe lá na USF e, querendo ou não, acaba perpetuando, né, uma imagem ruim para essas meninas e dificultando no tratamento delas. E também aqui o comentário da Maria Isabel. Professora, bom dia.
Como uma das meninas comentou antes, entrando justamente na questão do sofrimento psíquico, isso me lembrou uma das nossas últimas aulas de CRAS, em que foi discutido como o atendimento pode ser prejudicado quando a pessoa não é vista como um indivíduo que necessita de cuidado. Muitas vezes a condição da pessoa é enxergada antes dela própria, e isso faz com que muitos deixem de receber o cuidado adequado. Após essa aula, que eu realmente percebi o quanto ainda é presente esse estigma, principalmente em condições de extrema vulnerabilidade. Muito bem, Maria Eduarda. E gostei aí da sua iniciativa, né? Ao mesmo tempo que você lê os comentários no chat, que aqui eu estou com dificuldade de ver, também você faz o react, né? Você vai e comenta e diz o que pensa sobre aqueles comentários. Muito bem, obrigada. Moisés. Professora, falando essa questão da da desconsideração da opinião das pessoas dependendo da classe social, enfim, eu tenho uma experiência de quando meu tio foi no médico, ele estava fazendo tratamento de câncer de pele, e crescendo no sítio, assim, sempre foi uma pessoa do meio rural, e quando ele foi para o tratamento, ele demorou algumas consultas para que ele foi sozinho, para entender que ele estava passando por um problema de câncer, né? E que estava fazendo tratamento porque o médico não falou de maneira clara. Ou se falou, não buscou saber se ele realmente tinha entendido, né? E que depois ele ficou até chocado, surpreso, assim. E depois a minha prima sempre acompanhou ele. E que às vezes a gente falta nesse cuidado, né? Deixar tudo bem esclarecido para os pacientes e às vezes não deixar o paciente com dúvida, né? Nem deixar ele no escuro, sem saber onde ele está, o que ele está fazendo, que tratamento é esse que ele está fazendo, o que é que ele tem de verdade, assim. Não em termo técnico, mas tentar de fato deixar o mais cru e o mais claro possível para que o paciente de fato saia do consultório, saia do hospital, da USF, do postinho, seja qual for o campo da saúde, mas saia de fato sabendo que ele tem e como ele deve prosseguir. Exatamente. Isso tem a ver com a nossa comunicação clínica. A gente muitas vezes não sabe se comunicar com o paciente. Isso aí é crucial para que ele seja bem recebido e seja compreendido, não é não só ele compreender, mas que ele seja compreendido pelo médico. Então, a comunicação, né, tanto verbal quanto não verbal, precisam ser desenvolvidas. Ninguém nasce, nós não sabemos, muitas vezes isso é inato, né? O próprio médico já nasce com aquela capacidade de comunicação. Mas isso não significa que quem não tem essa capacidade não possa desenvolvê-la. Então, a gente pode desenvolver a capacidade de comunicação, né, com as vivências, com o amadurecimento, com os aprendizados, a gente vai aprendendo, isso acontece. Muitas vezes, né, a gente vê a falha, a quebra, uma ruptura no vínculo, justamente por falta de comunicação. E isso acontece, por exemplo, no exemplo que foi dado, da mulher trans, né, que teve o seu atendimento recusado pelo ginecologista. Isso acontece no caso, né, do idoso que é infantilizado, então a pessoa que tem alguma deficiência intelectual, que ela é totalmente infantilizada. Isso acontece nessa situação que você descreveu, né, como se o paciente não fosse capaz de entender. Ele é capaz de entender, sim. O médico é que precisa aprender a se expressar de forma a ser compreendido, né? Então, tudo isso é muito importante e muitas dessas situações, como no caso da transfobia e da homofobia, são situações que foram já convertidas em crimes, né? Não saíram como leis, mas saíram como determinações do Supremo Tribunal Federal em analogia ao racismo. Então, esse médico, eu acho que foi um caso que eu ouvi, que eu assisti pela mídia, e que ele foi determinada a voz de prisão em relação a ele, eu não sei como foi, eu não lembro exatamente, mas, assim, é uma situação que, muitas vezes, as pessoas não se sensibilizam, as pessoas não se conscientizam, e que nessa situação, como foi dito aqui, se a pessoa não tem competência técnica, e que muitos não têm, então, mas que se coloque isso de uma forma empática, não é?
de uma forma que a pessoa possa se sentir compreendida e acolhida, e possa esse atendimento ser transferido para um colega que tem essa capacidade técnica também. Mas, no caso aí, não falta só a capacidade técnica, falta a sua capacidade humanística, né, no atendimento, a sua capacidade comunicacional. Isso eu estou falando, já me reportando ao exemplo que foi dado anteriormente. Né? Então, a gente pode pensar até nessas questões como uma sequência, né? Estereótipos alimentando preconceitos, como foi mostrado aqui, preconceito favorecendo estigma, e esses processos todos resultam na própria discriminação. Eu não sei se tem ainda Moisés. Moisés, por favor. Eita, professora, perdão, tinha deixado a mão levantada. Deixou a mão levantada, tá certo, então. Então, a gente pode partir aqui para o outro conceito que eu coloquei juntamente aqui, que é a interseccionalidade, né? É um conceito fundamental aqui na nossa disciplina e nesse conhecimento humanístico, né, e de direitos humanos. A interseccionalidade nos ajuda a compreender que as pessoas não vivem suas experiências sociais a partir de uma única dimensão identitária. Ninguém é apenas mulher, apenas idoso, apenas negro, apenas pessoa com deficiência, apenas pobre, apenas migrante. A gente vive identidades, a gente vivencia identidades que se cruzam, né? Se cruzam e produzem experiências específicas de vulnerabilidade e privilégio. Houve uma participação aqui que eu vi, quando eu vi, já estava baixando a caixinha do texto. Você pode, por favor, o Esther, o Maria Eduarda, podem ler aqui essa participação. Eu acho que foi de Isabel, se eu li direito. Por favor, vocês podem ler aqui. Bom dia, professora Isabela. Eu posso ler, Sim, que eu acabei de sim, mandar. Isabela. Sim. Eu estava só comentando sobre essa questão das nossas aulas de CRAS das últimas semanas, que a gente está acompanhando a RAPS, e na última semana nós visitamos um CAPS AD, e eu achei muito bonita a postura do psiquiatra que atende lá. Eu estava falando justamente que a gente observa esse contraste entre certos profissionais. Ele falou que ele busca não usar o jaleco, busca usar roupas mais casuais, justamente porque alguns pacientes já têm certa fobia, vamos dizer assim, esse preconceito também de já relacionar a imagem de um médico, a imagem de um médico com jaleco, a coisas ruins, uma vez que a maioria dos profissionais parece que faz questão de se mostrar inacessível, de não fazer essa ponte entre ele e os pacientes. Então, principalmente nessa rede de apoio psicossocial, eu acredito que é muito importante, uma vez que para o paciente ter ali uma melhora terapêutica, ele precisa justamente se abrir e se sentir confortável, né? E são pacientes que geralmente estão em questão de vulnerabilidade, vêm de contextos muito difíceis, e justamente essa questão também da interseccionalidade, né? Não é só uma questão, são várias questões que juntas fazem parte do histórico do paciente. Então, eu acho que tem muito esse contraste entre profissionais que fazem questão de fazer algo, fazer alguma ponte de alguma maneira entre ele e o paciente, e profissionais que parece que fazem questão do contrário, de se tornarem inacessíveis. Exatamente, Isabela, é isso mesmo. A gente tem um lado positivo e um lado não tão positivo do jaleco, né? A gente sabe que existe, eu acho que vocês também já ouviram isso, a hipertensão do jaleco branco. Às vezes, o jaleco induz um aumento da pressão arterial por um efeito psicossocial. Mas, por outro lado, o jaleco também impõe a identidade médica no sentido, né, aquele é o médico, né? A gente já viu pesquisas, e a gente já até apresentou nessa área da semiologia, que o jaleco, ele é visto, pelo que mostraram essas pesquisas, ele é visto como um fator da indumentária médica que é positivo. Mas nem sempre, como a gente viu aqui, o paciente não é universal, a gente falou isso na aula passada. O paciente, ele não esse universalismo biomédico não pode se aplicar muitas vezes a situações de pessoas em vulnerabilidade.
e maior vulnerabilidade. Então, muitas vezes, o jaleco pode fazer ter esse efeito, né, que não seria positivo, seria negativo. E isso geralmente acontece em pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, acho que houve sensibilidade por parte desse médico que você mencionou, de perceber isso, né, e se colocar também com uma roupa sem essa indumentária que identifica o médico, porque muitas vezes essas pessoas veem o médico como uma pessoa hierarquicamente superior e se sentem intimidadas. Então, por isso que a gente fala que o universalismo do paciente não pode pautar nossas condutas. Por quê? Porque os pacientes são singulares, eles são diferentes, principalmente esses pacientes que estão em minorias sociais, né? Então, isso é uma questão importante e que você colocou. E a interseccionalidade aí atua de uma forma importante, não é? Por exemplo, a experiência de uma mulher branca de classe média em um serviço de saúde, como a gente viu, acho que foi no nosso primeiro encontro, não é igual à experiência de uma mulher negra, pobre, idosa e com deficiência, né? Então, da mesma forma, um homem jovem LGBTQIAPN+, em situação de rua, pode enfrentar barreiras diferentes das enfrentadas por um homem jovem, heterossexual, com apoio familiar e estabilidade econômica. Então, a interseccionalidade é um conceito aqui fundamental, né? Então, a interseccionalidade não serve para criar uma competição de sofrimentos, né? Isso entre aspas, mas serve para tornar a análise mais precisa, mais completa. A interseccionalidade nos impede de fazer uma leitura genérica do paciente e nos ajuda a perguntar quais marcadores sociais estão atravessando essa situação aqui. Como raça, etnia, gênero, classe, idade, deficiência, território, religião, orientação sexual ou identidade de gênero vão interferir no acesso, na escuta, no diagnóstico e no cuidado. Então, essa interseccionalidade é muito importante, porque na prática médica isso significa reconhecer que a equidade exige atenção às diferenças concretas, certo? Então, nós estamos às 9h19, eu coloquei essas situações problema, porque a gente sempre precisa pensar em termos de situações concretas, né? A gente precisa pensar e colocar isso no contexto da prática. Então, esses casos breves que eu coloquei, relacionando preconceito, discriminação, estereotipagem, estigma ou mesmo interseccionalidade, são importantes para que a gente aprenda a pensar no contexto clínico, não só em termos teóricos, né? Como a nossa disciplina ela é teórica, mas a gente tenta também fazer com que as nossas reflexões se desenvolvam em cima de situações que existem na prática, né? Então, às 9h20, eu também estava preocupada com o fato de, assim, muitas vezes você ficou em casa para ter uma boa conexão, a conexão estável à internet, já que temos essa aula online, mas também você precisa sair logo depois para assistir a uma aula presencial, né? Então, eu estou aqui pensando em encurtar essa aula, e aí essas situações problema, não obrigatoriamente, mas se vocês já analisaram, vocês poderiam mandar para mim, e aí eu faço o feedback, para que a gente não incorra nesse problema de você chegar atrasado em uma aula presencial. Vocês têm aulas presenciais agora, às 10? Sim, professora. Sim, então eu imaginei isso. Então, eu vou fazer assim, não é obrigatório, o ponto de vocês será atribuído, a pontuação de participação será atribuída, e eu estou plenamente satisfeita com as participações que houve hoje, estou bastante alegre com o comprometimento de vocês, né? Então, essas situações também são exemplos de situações que a gente vai colocar na nossa avaliação,
tá? Então, a nossa avaliação, ela vai ser, claro, vocês vão teorizar também em cima da situação, mas vai ser assim, a situação, problema colocada, e aí vocês já sabem como vai ser a avaliação por meio dessas situações, problema colocadas aqui, tanto na atividade supervisionada, como também aqui nessas atividades de problematização. Então, se você fez isso por escrito, pode me enviar por e-mail, né? O seu grupo pode me enviar por e-mail. Se não, não é obrigatório, mas está ali a situação problema, e eu acho que o que nós discutimos aqui, o que vocês contribuíram, também mostra que vocês são capazes de solucionar essas situações que eu coloquei, né? Eu quero que vocês também pensem nos determinantes institucionais, né? Muitas vezes o problema não está apenas em uma conduta individual, mas em um fluxo de atendimento, em uma norma mal aplicada, em uma ausência de formação, né, em uma barreira comunicacional, como vocês colocaram aqui, ou em uma cultura institucional pouco sensível à diversidade. Por favor, Esther, pode falar. Professora, duas perguntas. A primeira é a seguinte: a gente tinha se subdividido para cada grupo de 8 pessoas, assim como sugerido, né, pela senhora, falar de uma situação problema. Então, assim, no caso, por exemplo, no meu grupo, a gente falou especificamente sobre, a gente pesquisou e, enfim, analisou a situação problema 2. Aí, para enviar para a senhora, tem que ser sobre todas ou a gente pode focar nessa? Não, vocês escolhem uma, né? Tá. Escolhem uma. Aqui, se a gente for fazer, que levará mais do que meia hora, então, se a gente fosse fazer essa atividade, essa dinâmica agora, aí a gente distribuiria, né? Mas como não houve essa distribuição, vocês podem escolher qualquer uma. E como eu disse, assim, quem fez, por favor, me envie, eu faço feedback individualmente, ou melhor, para o grupo, e quem não fez também não é obrigado, né? Já vou atribuir o ponto de participação, tá bem? Já estou plenamente satisfeita com as participações que vocês tiveram. Então, nós podemos agora, às 9h30, já encerrar nossa atividade, para quem estiver em casa, por causa da internet, possa se deslocar de forma mais tranquila até o CCM para assistir a aula das 10 horas. Eu agradeço a participação de todos e todas, e gostaria que vocês praticassem a problematização, que vocês já praticam em outras disciplinas, né? E para que a gente possa ter essa atividade com maior frequência, né? E aí eu coloquei aqui esse arco de Magueiras, aqui, para mostrar, assim, qual é a metodologia, né, do arco de Magueiras, para que a gente possa seguir tanto nessa atividade quanto em outras, né? Então, eu previa fazer essa análise pelos grupos em 30 minutos e a apresentação de cada grupo em 15 minutos. Então, vamos ajustar aqui, adaptar a dinâmica. Quem que tiver vídeo, por favor, pode me enviar para o e-mail, e aí eu leio e digamos, respondo, tá certo? Coloco minha opinião sobre as respostas de vocês. Mas agora nós vamos encerrar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, estamos ainda aqui com o espaço aberto. Se não, a gente encerra daqui a pouco. E agradeço pela colaboração de todos, como eu já disse. Esther, por favor. A segunda dúvida, professora, que eu estava com ela, é acerca da forma de avaliação, que eu disse, eu acabei olhando no CIGA, né, e dia 8 de junho está prevista uma prova escrita, e eu queria só confirmar que eu acabei me perdendo um pouco sobre se vai ter essa prova escrita mesmo. Sim. Essa prova escrita, ela é a análise de vocês em cima de uma situação de problematização. E aqui, eu já tive um contato presencial com vocês, já vi que a turma é coesa, ela é colaborativa, ela é participativa, então, ao invés de individual, nós vamos fazer essa avaliação escrita em grupos. Então, eu chego, coloco a situação, vocês se reúnem em grupos e respondem por escrito para mim em grupos.
Então, podem ser esses grupos que já existem. Agora, eu gostaria que esses grupos fossem, em termos de número de participantes, eles fossem mais ou menos simétricos, para que não tenha um grupo que, na atividade supervisionada, houve grupo com 3, grupo com 6, grupo com 7. Então, eu gostaria que a Mônica organizasse aí e ficassem os grupos para essa avaliação escrita, fossem grupos mais isonômicos em termos de número, tá certo? Então, a gente vai fazer essa primeira avaliação com atividade de problematização em grupos. Aí vocês mesmos se organizam em equipes, mas que sejam grupos que fiquem mais semelhantes em termos de número de participantes. Mais alguma dúvida? Não, professora, Não? muito obrigada. Ok. Eu coloquei, assim, pró-avaliação, mas, assim, depende muito da turma, né? Quando eu vejo com uma turma que não... Se bem que isso não tem acontecido, as turmas têm sido excelentes, as últimas turmas, especialmente, têm sido muito boas. Mas, assim, quando a gente vê que na turma, né, há uma grande parte que não participa, não tem aquele interesse que a gente espera ver, aí a gente faz individualmente. Quando a gente vê uma turma assim coesa, uma turma participativa, aí a gente faz as atividades como uma dinâmica colaborativa de aprendizagem, ou seja, em grupos. Então, é assim que nós vamos fazer. Mas eu queria uma resposta do grupo por escrito, então vai ter o tempo suficiente para vocês responderem, discutirem e responderem a situação ou as situações, vamos ver o tempo, se é possível fazer uma ou duas. E aí vocês me respondem e, por escrito, vocês me entregam a atividade resolvida pelo grupo. Tá bem? Ok, professora, então, assim, obrigada. Encerramos, agradeço a presença, muito obrigada também, Paula, a Paula e a todas vocês, Maria Beatriz, Fernanda que agora pôde participar, não é ótimo, Isabela, Mirlei, Manuela, e todos, Lara, Sara, Milena, Mirlei, Emily, né? Emily, e tchau, e até o próximo encontro, que se a reitoria não enviar nenhum tipo de ofício dando autonomia ao professor para colocar uma atividade alternativa, como hoje fizemos, então a gente vai se encontrar presencialmente lá na sala de apoio 1, como na aula passada, tá bem? Então, estou bastante satisfeita, viu, gente, com a participação de vocês. Gostei muito. E aqui nós já podemos encerrar nosso encontro. Só vocês já podem sair, mas eu só vou dar um aviso que, assim, eu vou revisar o vídeo, alguns pontos em que há questões mais sensíveis e tudo, aí eu vou excluir, ou então eu coloco aquele eu não sei como é que faz, mas vou aprender, coloco um apitozinho naquele local onde a gente quer omitir aquela partezinha, ou então aquela palavra, que é mais sensível, e vou publicar lá no canal do nosso grupo de estudos em Semiologia e Humanidades Médicas, lá do YouTube, e aí coloco o link lá no tópico de aula do cigarro, tá bem? Então, até lá, espero que tudo corra bem daqui até a próxima semana e teremos nossa atividade presencial. Bom dia e boa semana a todos e a todas.